Eu me acho totalmente igual a todo mundo, inclusive a você, a qualquer um. Eu me acho totalmente normal. E acho que às vezes a dificuldade é mais vista nos olhos dos outros do que aos meus olhos. E você é Então, uma mulher extremamente decidida. sou. Você tem essa Isso chega a ser facilidade. um problema, assim. Quando eu resolvo que eu quero alguma coisa, enquanto eu não consigo, eu não sossego. Eu quero aquela coisa e eu vou até o E até eu quando conseguir. tá muita prova, na época de muita prova, muito tumulto, assim, com a faculdade, tendo que estudar muito, tem alguns períodos que a gente tem que focar, assim. E aí eu falo, eu não aguento mais. Eu vou parar. E aí, graças a Deus, tem alguns anjos, né? Eu tenho alguns anjos que me ajudam. E esses anjos, eu tenho anjos em todos os lugares, na minha casa, na faculdade e no serviço. Eu acho que a gente tem que parar e pensar. Eu tô dando desculpa pra mim mesma? Eu tô postergando uma coisa que isso nunca vai acontecer e por que não vai acontecer? Porque eu não quero que aconteça, né? O conforto é muito bom. Toda mudança ela gera um desconforto, não tem jeito. Na verdade, aqui na vida, ninguém sai ileso, né? E como que você definiria em uma palavra ou uma frase toda essa construção da sua vida? Resiliência. Eu acho que a gente tem que ser resiliente e desenvolver a resiliência, né? Eu acho que isso faz a diferença, sim. Em uma terra que reina a ansiedade, quem tem uma rotina organizada e disciplina é rainha. Acredito que muitos em pleno 2026 se perguntem: é impossível conhecer alguém que dê conta a tudo que se propõe em um dia. Será mesmo? Aquela famosa frase: todo mundo tem as mesmas 24 horas. Será que é possível desmistificá-la? Hoje eu trouxe para vocês uma convidada que tem propriedade para falar do assunto. Espia só a ficha dessa mulher maravilha. Esposa, mãe de 2 filhos lindos, atua como enfermeira há 16 anos e cursa medicina e está no 9º período. Acabou por aí, Duda? Não, ainda é escritora. Aí eu te pergunto, como em um país onde a ansiedade, a falta de tempo, diversas situações têm prejudicado a vida das pessoas, gerado o devido caos, ainda há esperança na humanidade de ter pessoas que dão conta de tudo isso. É o que nós vamos ver com a nossa convidada Isabela Rabelo. Isabela, seja muito Muito bem-vinda. obrigada. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer te conhecer também, Duda. Ah, que alegria. E se apresente. Eu sempre gosto de antecipar para os nossos ouvintes quem é a pessoa que estará conosco, mas também dou a oportunidade de você mostrar quem é a Isabela por trás desses títulos, da sua rotina, da sua potência de Mulher Maravilha. Bondade sua. Eu sou Isabela, tenho 37 anos. Eu sou nascida em Montes Claros e sou isso aí. Sou casada, mãe de 2 filhos, sou enfermeira. Eu trabalho no CTI em plantões noturnos e faço hoje o curso medicina, estou no 9º período. E resolvi, nesse meio, escrever um livro. E agora estou no processo aguardando a publicação dele brevemente. Acredito que mês que vem ficará pronto. Isabela, eu vou te fazer uma pergunta. Em algum momento da sua vida você parou e pensou o seguinte: eu sou uma pessoa comum ou eu tenho superpoder? O que você parou e pensou? A minha rotina é normal, eu dar conta de tudo isso durante 24 horas é tranquilo, principalmente por ser enfermeira e lidar com plantões e ainda cursar um curso que exige muito, que é a medicina.
Você em algum momento pensou, não, eu sou fora de curva, eu tenho um ingrediente igual o pai das meninas superpoderosas que eu utilizo e ninguém conhece? Não, nunca pensei nisso. Eu me acho totalmente igual a todo mundo, inclusive a você, a qualquer um. Eu me acho totalmente normal. E acho que às vezes a dificuldade é mais vista nos olhos dos outros do que aos meus olhos. Então eu acredito que é tudo como a gente leva e a gente enxerga a vida. Então as pessoas, no meu dia a dia, elas veem minha vida com mais dificuldade do que eu mesma. Então não acho que eu sou diferente, não acho que eu tenho superpoderes, eu acho que eu sou igual a todo mundo mesmo. Que interessante você falar que as pessoas veem as dificuldades na sua vida. Você é uma pessoa, eu sempre gosto de frisar para as pessoas pensarem, não, ela dá conta de tudo, isso é mentira. Você tem o seu lar para ser cuidado com a com o seu marido e os seus filhos. Você tem os seus estudos e ainda a sua profissão e a sua família distante. Por que que você acha que as pessoas enxergam que você vive uma vida de dificuldades? Você acha que é porque elas não têm coragem ou não conseguem bancar aquela decisão de eu quero, eu tenho um objetivo e eu preciso fazer isso? Ou pode ser um receio, um bloqueio por ter um comportamento, uma criação que não permite elas darem conta de tudo isso nas mesmas 24 horas que você? Eu acho que as pessoas veem isso, por exemplo, o curso de medicina ele é um curso mais puxado, né? Que a gente precisa de certa dedicação. E, e as pessoas que só cursam na faculdade, que não precisam trabalhar, elas já se sentem exaustas, assim, com a própria faculdade em si. Mesmo sem filho, mesmo sem marido, mesmo sem o trabalho. E como eu ainda trabalho, eu acho que elas veem assim, nossa, como é que ela dá conta? Porque é uma faculdade difícil, que precisa de dedicação, e ainda consegue trabalhar. E assim como no meu serviço, as pessoas pensam: nossa, trabalhar em plantão noturno não é fácil. Como é que ela dá conta de ficar acordada o dia inteiro e vir trabalhar? E eu acho que são essas visões, assim, por isso que as pessoas ficam assustadas. E as pessoas de fora, que não estão nem no meu serviço, nem no meu trabalho, fica assim, gente, ela não para. Então, como é que ela faz? Porque ela estuda de dia e trabalha de noite. Mas eu acho que as dificuldades é mais essa, por ser fisiológica, assim. O sono é algo fisiológico, né? A gente precisa dormir. E eu durmo menos. Em época de aula, eu durmo menos, digamos assim. E aí isso assusta um pouco. Eu estava quase perguntando: "Você dorme?" O bom que você já me respondeu. E é muito bom ouvir isso de uma mulher, porque nós estamos acostumados, agora a sociedade está mudando, mas da mulher não correr atrás dos seus sonhos. Ah, ela está deixando os filhos em casa para estudar, ela está deixando o seu lar com seu marido para ter uma profissão exaustiva. Por mais que tenha mudanças, ainda tem pessoas com este pensamento. E é muito bom Verdade. ouvir isso de uma mulher que vive na prática, porque além de desmistificar este preconceito, você ainda estimula outras mulheres a serem capazes, que por causa da falta de incentivo, com certeza elas podem desanimar. Uma hora eu vou ter que desistir, os meus filhos vão me culpar, vão falar que eu sou uma mãe ausente. O meu marido vai falar que eu não dou conta do casamento. Muitas pessoas às vezes devem pensar, essa correria pode acabar destruindo a vida pessoal dela. Ou ela só enxerga o trabalho dela, coloca acima de tudo e de todos. Você vivencia isso? Já foi uma mulher que enfrentou esses preconceitos, essas idealizações, ou pelo menos ao seu redor você nunca sentiu? Não, no meu redor eu nunca senti. Porque o meu marido, ele apoia muito todas as minhas loucuras, né? Porque são muitas todas as minhas aventuras, ele apoia, a minha família apoia. Por vezes, meu marido fala assim: não, calma aí. Quando a gente morava em Montes Claros e eu passei no concurso aqui em Belo Horizonte. E aí, eu queria que demorasse pra me chamar. Eu era a única pessoa que não queria ser chamada logo no concurso. Meu filho tinha 6 meses e aí saiu a nomeação. Ele amamentava. E meu marido tinha uma loja de imóveis lá em Montes Claros. E aí eu falei, vamos.
Aí ele falou, não, calma aí. Não é assim. Eu falei, não, vamos. Aí meu marido ficou um tempo assim, não, você tá doida e tal. Aí eu falei, vamos. Eu garanto, vamos construir de novo, vamos embora começar do zero e vamos embora de novo. É um concurso bom, vamos embora. E aí foi a única vez que ele falou assim, não, ele parou, ele ficou um tempo, sei lá, essa mulher é doida, eu casei com uma doida. Mas, enfim, topou e veio junto comigo. Uau! Mas nas demais loucuras, a medicina também foi uma grande loucura. E é, ele ficou assim, a gente não tem condição, não tem como, não vai dar. Aí eu falei, deixa eu te falar, eu vou começar. Se não der, eu paro. Mas eu vou. Então, só essas loucuras. Às vezes ele para e fala assim, nossa, você tem certeza? Mas, enfim, no final das contas, eu provo que é isso e tal, que eu vou dar conta. E aí eu tenho o apoio dele, tenho apoio de toda a família, então é de boa. Você é uma mulher extremamente decidida. Sou. Você tem essa Isso chega a ser facilidade. um problema, assim. Quando eu resolvo que eu quero alguma coisa, enquanto eu não consigo, eu não sossego. Eu quero aquela coisa e eu vou até o final, até eu conseguir. Aí eu quero alguma coisa e eu vou vendo como é que eu vou fazer para eu poder conseguir. Aí eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e eu fico raciocinando, eu preciso fazer isso e aquilo até eu conseguir. É como se fosse traçar metas Exatamente. para um objetivo. Exatamente. E tem pessoas que acham que isso é besteira, você parar para raciocinar o que vocês querem e quais passos eu preciso dar para alcançá-los. Se eu não fizesse isso, eu não conseguiria, assim, alcançar tudo. Eu acho que isso pra mim é o máximo, é a base, porque eu planejo tudo, é toda a minha rotina, só que eu planejo mais, assim, pontual agora. Eu planejo semana que vem, como é que eu vou fazer semana que vem? Esse mês, como é que eu vou fazer? Então eu não penso lá, ano que vem, como é que eu. Não sei ano que vem. Não Você vive o vivo o presente. presente. Eu não sei como é que eu vou fazer ano que vem. É como se você parasse para ter ferramentas em tempos reais, algo real. Não fica, obviamente que você sonha, tanto que você está onde chegou porque você idealizou, você acreditou, porém você tem os pés firmes no chão do sentido de eu preciso resolver é isso aqui. E não Exatamente. precisar focar nos próximos passos que daqui a um ano eu ainda nem alcancei para saber qual caminho eu vou seguir. Exatamente. Agora, no final do semestre passado, as pessoas falavam assim: como é que você vai fazer no internato? Aí eu falei: "Uai, como é que eu vou fazer? A mesma coisa, trabalhar, estudar, a mesma coisa. Por quê? Ah, mas e logística de tempo? Ó, eu não vou ficar ansiosa, não vou sofrer por isso, vou esperar chegar. E aí eu vou ver como é que eu vou fazer. E aí o tempo não der, eu converso com um, converso com outro, eu dou uma ajeitadinha no horário, 10 minutos pra lá, 10 minutos pra cá e vai dar. Vai sair. Gente, e você com essa rotina? Eu acredito que você gosta é de desafios, porque você escolher a enfermagem e cursar medicina, o que te levou a escolher primeiro cursar enfermagem e depois ainda, não satisfeita, ir para a medicina? Eu resolvi cursar enfermagem, eu tinha 17 anos. E era época de fazer vestibular, né? Eu era muito nova. E a minha avó, ela ficou internada. E aí minha mãe pediu pra eu acompanhar minha avó. Não sabia de nada, não sabia, enfim. Mas assim, o que minha avó precisasse, pelo menos eu saberia chamar ajuda, né? Chamar alguém, gente, ajuda minha avó. Isso eu ia saber. E aí, quando eu cheguei acompanhando minha avó, eu eu fiquei vendo o pessoal da enfermagem entrando no quarto pra cuidar e, assim, alegres, todo mundo feliz, rindo. Eu falei: "Gente, que povo alegre isso, que que coisa doida, né, o povo tá cuidando aqui e tal, e todo mundo feliz. Não é possível que isso seja o financeiro". E aí eu comecei vendo ali, eu comecei a refletir e veio de encontro a tudo que eu sempre acreditei, que eu acredito que a gente veio no mundo pra servir. Uau! Então eu falei: "Não, eu vou fazer isso". Ninguém da minha família era da área da saúde, eu falei: "Não, eu vou fazer isso aí, quero ver o que que é isso aí". Só que assim, eu não tinha noção do que era a enfermagem, né. E comecei a fazer enfermagem, comecei a estudar e comecei a gostar.
Aí eu me formei, estudei, trabalhei, né? Tem 16 anos que eu sou formada. Mas eu resolvi a medicina porque eu passei por um aperto de saúde. Eu acordei tranquila e eu tive uma cólica é, renal muito forte. E eu precisava fazer uma cirurgia de urgência. Minha filha tinha 1 ano. E aí, eu não tinha. Eu fui pro hospital sozinha, não tinha rede de apoio. Meu celular acabou a bateria lá no hospital, não tinha como avisar meu marido que eu ia operar. E eu tava prestes a entrar para um bloco cirúrgico e sem conseguir avisar a família que eu tava indo operar. Meu Deus! E aí eu falei, gente, que loucura essa minha vida, assim, nada adiantava eu ser enfermeira, nada adiantava eu saber de protocolos, nada adiantava. Já tinha visto vários pacientes viver aquilo ali que eu estava vivendo, só que eu estava do outro lado. E aí, por estar do outro lado, eu tirei vários ensinamentos, assim, aprendizados. Disso aí, eu tirei muita coisa boa pra minha vida. Uma foi a forma como eu cuidava como enfermeira, né? Naquele dia que eu passei mal, eu me senti mais um número. Eu era mais um paciente, mais um caso, mais um paciente sentindo dor. E aí eu passei a ver meus pacientes de forma diferente. E eu falei, nossa, eu quero ter mais autonomia com o meu paciente. E aí veio a ideia da medicina, e aí eu pensei, não tem nenhum concurso no mundo que vale mais do que a minha família, do que ter uma rede de apoio. Aí eu falei, nossa, eu poderia fazer medicina e voltar para minha família, morar próximo da minha família, para ter essa rede de apoio, né? Para ter alguém que você ligue e fala assim, fica com meus filhos ou sei lá, vem comigo pro hospital. E aí foi aí que eu resolvi mudar, que eu resolvi fazer medicina. Eu estou processando a informação e impactada, porque foi muito interessante. Você abordou que foi para a enfermagem com o propósito de servir, que é muito bonito que no mundo de hoje, onde as pessoas estão extremamente egoístas, pensando no seu próprio umbigo, ouvir de uma classe que sabemos que a enfermagem deveria ser valorizada e não é reconhecida como merece. Presenciamos muito isso na era do Covid, o quanto foram guerreiros, batalhadores, sacrificaram suas famílias pelas dos outros e ainda assim não são vistos como deveriam nesse país. E você escolher estar nessa profissão desafiadora e servir é muito bonito. Mas mais bonito ainda é você ter falado que não enxerga como um número. Porque cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem o seu nível de conhecimento. Você nunca sabe qual é a história, a dor da pessoa por trás. E às vezes o enfermeiro, o atendente está num dia difícil e trata como o mesmo. Sempre o mesmo atendimento, Uhum, sempre o mesmo protocolo, não quer mudar. E aquilo acaba que entristece a pessoa, deixa ela mais vulnerável. E você passou por essa vulnerabilidade. exatamente. E eu A medicina ela veio para mim como um amadurecimento de um mesmo propósito. Eu não mudei de propósito, eu simplesmente amadureci o que eu já acreditava. Que eu vou continuar servindo as pessoas, mas eu acredito que eu vou servir com uma melhor qualidade, maior autonomia, mas é no mesmo sentido, é de servir também. E você é a Isabela que serve tanto na sua vida profissional quanto na vida pessoal. Como que você consegue balancear a Isabela estudante e enfermeira e a Isabela mãe e esposa? É uma loucura. É uma loucura, assim, exatamente, eu não tenho uma receita de bolo para poder te dar. Eu acredito que na vida, eu sempre falo isso para todo mundo. Na vida, quando você coloca leveza nas coisas, a vida se torna leve. Então, a minha vida é assim, eu tento colocar leveza em tudo que eu faço. No meu plantão, eu tento ser leve no meu plantão, no meu estudo, na minha rotina de faculdade também, com os meus filhos também. Até porque, no fundo, foi tudo opção minha. Foi tudo eu que escolhi, né? Toda essa loucura foi eu que escolhi. Então, eu acho que ninguém tem nada a ver com o meu cansaço físico, então eu não desconto em ninguém. Então, eu não chego, nossa, eu tô por um desconto, porque isso torna o ambiente mais pesado. E quando a gente coloca leveza, o mundo parece que flui, né? Fica E mais fica leve. mais leve. E aí eu vou levando. Perfeito. Tem até um livro que chama Um Dia Sem Reclamar. Tem estudos,
Tem experimentos que falam que quando a pessoa fica emburrada, começa a projetar palavras negativas, o quão prejudicial é na saúde e na vida da pessoa. Tanto que Exatamente. falam que primeiro adoece o nosso emocional e depois começa a prejudicar o nosso físico. E você tendo essa atitude, você é uma mulher maravilhosa, linda por dentro, mas com certeza por fora. E nós vemos esse reflexo das suas atitudes. As suas decisões, elas refletem no seu exterior. Porque as pessoas que alimentam aquele cansaço, aquela exaustão, ai, eu não aguento mais essa vida, escolheu a vida, mas não quer sustentá-la, não quer bancar a decisão, e ela acaba fazendo mal a si mesmo. E é muito interessante ter este ponto para entender que nem todos chegam àquele cansaço, aquele esgotamento. Porque estamos no Brasil, sabemos que o nível de ansiedade é enorme, o número de afastamentos do INSS, nem o INSS está aguentando. E eu Verdade. queria que você falasse conosco, baseado no que você já relatou, se você já chegou a um ponto de exaustão mental, se você já sentiu que passou por momentos de ansiedade, que algo te paralisou, que você precisou parar, e caso sim, como você lidou com essa situação? Ansiedade. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma das poucas atualmente que eu falo, eu não sou ansiosa. Passada. Não sou ansiosa. Eu não fico sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu, não sei nem se vai acontecer, então eu não sou ansiosa. Eu acho que isso é um grande diferencial. Qual o segredo? Revela esse segredo, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que isso aí já é um ponto muito positivo, no meu caso. Segundo, exaustão. Limite, não, nunca cheguei. Mas eu acho porque eu tento trabalhar o meu mental, assim, com constância. Mas querer desistir, todo semestre, Todos os dias da minha vida. todo semestre eu falo, não aguento mais. Nesse momento, Eu agora ela vou. está refletindo: eu desisto ou eu continuo? Não tem. Eu sou ser humano, né? Não tem nenhum Sim, ser humano que fica num momento de exaustão absurda que fala assim que, ah, não, tá tudo ótimo. Então, o fisiológico, ele grita e você fala, não aguento mais, eu vou parar. É isso aqui, já deu o que tinha que dar e depois eu vou descansar e depois eu volto. Mas toda vez que eu chego nesse momento, todo semestre eu chego em algum momento do semestre, principalmente no segundo semestre, porque as férias de julho ela é mais curtinha, acaba que eu fico mais cansada no segundo semestre. E eu tiro férias da faculdade, mas eu não tiro férias do serviço. Então, eu fico bem cansada no segundo semestre. E quando tá na época de muita prova, muito tumulto, assim, com a faculdade, tendo que estudar muito, tem alguns períodos que a gente tem que focar, assim. E aí eu falo, eu não aguento mais. Eu vou parar. E aí, graças a Deus, tem alguns anjos, né? Eu tenho alguns anjos que me ajudam. E esses anjos, eu tenho anjos em todos os lugares, na minha casa, na faculdade e no serviço. Então, me ajuda muito. Então, quando eu chego na faculdade e falo, nossa, eu não aguento mais, eu vou parar. Aí, eu tenho uma dupla que ela sempre fala, não, você não vai parar. Você vai continuar e para que você não é mulher de parar. E aí, alguns professores, já cheguei a conversar com eles, não, eu vou parar porque eu tô muito cansada. E aí eles falam, não, você não vai parar não, você consegue. E meu marido, eu chego em casa e falo, não, eu vou parar. E eu tô muito cansada. Quando eu falo, eu vou parar, eu falo pra todo mundo, né? Pra todo mundo eu falo, eu vou parar, tô cansada. E aí meu marido fala, não, você tá precisando descansar, relaxar. E no meu serviço é a mesma coisa. E aí, quando eu vejo que todo mundo tem a mesma fala, eu falo, não, eu consigo. E aí eu me proponho um momento de relaxamento, dou uma descansada, me equilibro mentalmente novamente, porque isso, às vezes, o cansaço, ele toma conta, você acaba não pensando, né? Não sendo racional. E aí eu coloco os meus pensamentos. O meu propósito, ele tem que ser muito forte. Então, eu lembro sempre do que eu quero, do meu propósito. Por que que eu comecei? Por que que eu estou fazendo isso? E aí eu consigo me restabelecer e voltar de novo, com toda a garra de novo e continuar. ou seja,
pelo que você passou, tem alguns pilares para te fazer forte, não deixar desistir. É ter um ambiente com pessoas que te apoiam, porque o ambiente ele influencia. É saber escolher o seu parceiro de vida, porque influencia. Todos os parceiros. Parceiro de Exatamente. vida, parceiro de faculdade. E o serviço, a gente acaba, graças a Deus, eu fiz amizades, né? O que faz toda a diferença. Com pessoas que enxergam o seu potencial e decidem acreditar em você. E Exatamente. principalmente cuidar da sua mentalidade. Você é uma pessoa que cuida da sua mentalidade, acredito que deve ter práticas além do seu trabalho, da sua rotina, que possam contribuir para você respirar, desafogar um pouco dessa rotina constante, porque são todos os dias as mesmas coisas. Você tem algo por fora que possa compartilhar com a gente? Algo que, Duda, eu faço isso daqui, é maravilhoso, isso me permite força, mulherada, porque você, fazendo isso aqui, você dá conta. Eu acredito que é tudo muito mental, sabe? Eu acho que a gente tem que saber a gente tem que fazer reflexões. Eu gosto de fazer reflexões de mim mesma, tipo uma reunião comigo mesma. É, vou pensar como eu vou ser melhor, como eu vou conquistar isso, como é que eu vou ser forte, como mentalmente. Eu gosto muito de pensar. Eu fico muito tempo parada, analisando tudo e tentando. Eu acho que isso que me ajuda a seguir aí com fortaleza. Gente, e os seus filhos devem te enxergar como? Como Mulher Maravilha, como uma heroína de algum desenho? Como que seus filhos te veem com essa rotina? Normal. É, gente. Porque a minha filha, a pequenininha, eu tenho dois, um de 10 e uma de 5. A pequenininha, quando ela tinha 1 ano, eu entrei na faculdade. Então, desde quando ela teve consciência, eu tenho essa logística de vida. Então, ela acha que é normal estudar, trabalhar, isso é normal. E o meu filho, eu acho que ele vê muito eu estudando, assim, eu acho que ele me vê como uma pessoa que sabe sobre tudo. E às vezes nem é assim, às vezes eu tenho que consultar no chat as respostas de para casa dele. A mamãe deve saber quando os dinossauros acabaram, ela deve ter visto um dinossauro, ela sabe tudo, ela é um arraso. E aí, quando ele fala assim, mãe, eu não sei. Aí ele pergunta o pai dele, se o pai dele fala, não, minha mãe sabe. Ele acha que eu sei sobre tudo, e a verdade não é essa. Gente, Então, mas assim, pra eles não veem a grandeza, assim, é muito normal, tudo muito natural. E não vejo que eles têm essa noção do que eu estou fazendo, assim, dessa correria, da luta diária. Eu acho que eles não têm essa noção, não. e quando você decidiu se escolher para viver tudo o que você desejava, e já sendo mãe, em algum momento você pensou que estava deixando de lado os seus filhos, o seu marido? Você não, 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 nunca passou na sua mente. não, eu inclusive acho que eu estou fazendo para um bem de todos. Uau! É, e eles me dão força no sentido de fazer, não, eu vou continuar também por eles, assim, pra gente conseguir algo melhor também, para eu poder oferecê-los coisas melhores. Então, eles me dão força de falar, não, não para, também por eles. Então, pelo contrário, não peso de falar, nossa, infelizmente você vai ficar na escola o dia inteiro ou com uma pessoa em casa ajudando porque eu tenho que sair. Não, mamãe vai sair porque mamãe está conseguindo alguma coisa melhor para nós, para mim e para vocês também. Então, eu sempre mostro isso. Infelizmente, eu não tenho aquele tempo que uma outra mãe talvez teria, mas eu não me cobro por isso. Eu acho que isso não é. O benefício, no fundo, não é só pessoal, também é familiar, no sentido de crescimento também emocional para eles, né? E o que meus filhos veem dentro de casa, a luta diária, assim, de trabalhar, de estudar, de correr atrás mesmo do que eu quero, eu acho que não tem ensinamento melhor que eu possa deixar para eles, não tem nenhuma herança melhor do que isso que eu posso deixar para eles. E isso é muito bom. Eu até te pergunto se toda a sua rotina, a sua persistência,
você jamais duvidar de si, você ter essa força de vontade e ainda com alegria levar essa rotina que você tem atrás dos seus objetivos, foi isso que te motivou a ir para o lado de escritora? Foi isso que te motivou a eu preciso colocar isso em um papel para levar para outras mulheres, outras pessoas? Na verdade, não. Foi, de tanto eu escutar assim, "Nossa, como é que você faz? Como é que é a sua vida?" Tanto na faculdade, quanto no serviço, quanto família, todos os amigos, onde que eu ia, as pessoas queriam saber como é que era a minha vida. Aí eu pensei assim, nossa, eu poderia escrever alguma coisa sobre, falando da minha vida para essas pessoas, para falar que minha vida é normal, é como qualquer outra vida, só que eu tenho um propósito grande, como eu mantenho o meu propósito. É, vou mostrar às pessoas, assim, a forma que a gente pensa faz toda uma diferença em todo o contexto, né? Se você vai para uma aula de um professor, outras pessoas e falam para você assim, nossa, aquele professor é chato. Aí você já vai com a cabeça, nossa, esse professor é chato. Você nem conhece a pessoa. Você vai, nossa, esse professor é chato. Nossa, vai ser chato porque o professor é chato. Então, a tendência de ser ruim é muito grande. Então, quando você vai e fala assim, nossa, quero conhecer essa pessoa. Essa pessoa, nossa, essa pessoa sabe muito, eu quero saber como é que é essa. Você vai com outra mentalidade, você vai com o coração mais aberto, então é diferente. E aí, um dia eu tava andando no corredor do hospital à noite, era umas 3:30 da manhã, e eu tava morrendo de medo. Sozinha, não tinha ninguém. E aí Misericórdia. eu tava assim, o coração acelerado, andando. Medo de quê, né? Mas enfim, medo. Vai saber o que vai aparecer pelas paredes. Exatamente. E aí eu pensei assim, gente, que coisa doida. Eu tô morrendo de medo de andar no corredor no hospital à noite. E aí eu cheguei em casa e abri um grupo no WhatsApp, eu comigo mesma, e coloquei, vou escrever. Essa sensação que eu tive. E aí eu comecei a escrever essa sensação que eu tive em andar no corredor do hospital à noite. E aí eu fui e falei assim, gente, sabe, eu gostei daquela experiência. E depois eu falei, vou escrever sobre minha vida. Vou falar sobre minha vida e mostrar para as pessoas que todo mundo consegue. O que a pessoa quiser. Meu objetivo que eu resolvi para o leitor é que ele seja ele tome o protagonismo da vida. Todo mundo consegue ser protagonista da própria vida, mesmo quando tudo dói, mesmo quando existe dificuldade, a gente consegue fazer uma diferença sendo protagonista da própria vida. E aí eu falei, não, eu vou utilizar algumas experiências, histórias reais que eu acompanho, né, que na enfermagem a gente vê diariamente. E vou escrever também da minha vida, vou mostrar para as pessoas que as pessoas conseguem ser protagonistas também. Basta querer. E como se pensa para a cabeça para isso aí. Por isso eu resolvi escrever. Aí eu finalizei esse livro, mas assim, uma gratidão, é uma alegria, um intuito, eu muito feliz por isso. Você definitivamente está honrando o seu propósito de servir. De Ex- alguma forma, você alcançar vidas. Por quê? Pegar um ponto um pouco polêmico, mas realista. Muitas pessoas podem ver esse episódio e falar o seguinte: mas para ela é muito fácil, ela tem um bom marido. Mas para ela é fácil, ela tem um bom emprego, é concursada. Ah, mas ela não veio da realidade difícil que eu vim. Eu não tive pai, ou eu não tive mãe, ou eu passei muito tempo na escassez, não consegui pagar minha faculdade. Quando você depara com pessoas que têm esta justificativa, uma certa resistência de quem conseguiu, na sua visão, a sua opinião mesmo, que você acha que consegue trazer uma clareza, uma luz, baseado na sua história, que possa ajudar a pessoa a enxergar, não está perdido. É difícil, talvez a minha realidade não seja realmente igual à dela, mas não é impossível ela alcançar as mesmas coisas que eu alcancei. Na verdade, Duda, a gente tem hábito de dar desculpa pra gente mesma, né? A gente costuma ter algumas desculpas que são aceitas por toda a sociedade e isso convence a gente. Sim. Eu não tenho tempo. Agora não é o momento. E aí você vai postergando. Você
Às vezes você não tá feliz no seu emprego, às vezes você não tá feliz na sua profissão, às vezes você não tá feliz no seu casamento e você vai levando isso dando desculpas. Você precisa pensar, é desculpa ou é limite? Né? A gente tem que fazer essa diferenciação. Porque a desculpa, você é uma vítima, né? Você é a coitadinha da situação. E o limite é você se reconhecer e saber assim, a partir daí eu não dou conta. Então a gente precisa ter um autoconhecimento de saber tudo sobre isso. E se perguntar, eu tô dando desculpa pra mim mesmo? Eu tô deixando pra depois uma coisa, depois de quê? É, não, amanhã eu vou fazer. Amanhã por quê? A gente não tem o amanhã, né? O amanhã é uma incerteza. A gente tem o agora. E isso que eu penso, a gente tem um agora. Então eu preciso ser feliz hoje. Eu não vou ser. Minha vida é muito corrida, eu não tenho condições de ser feliz agora. Não, eu tenho que ser feliz agora. Na minha correria, eu preciso ser feliz. Porque essa vida que eu tenho agora, né? Então, eu preciso deixar o meu dia mais leve. Eu preciso valorizar a minha caminhada também. Ela tem que ser importante. Então, eu não deixo para depois. E eu evito essa desculpa. Porque eu acho que tudo é desculpa, né? Eu já passei por um período na vida que eu dava desculpa pra mim. E até eu enxergar, falar, nossa, que isso? Eu tô dando desculpa pra mim. Me justificando assim, e sendo convincente comigo mesma, tá? Eu como mal. Na minha rotina eu tava só engordando, engordando, engordando. E eu falava assim, eu mereço. Mereço um chocolate, eu mereço uma comida, e eu engordando, engordando, engordando. Depois eu falei, gente, eu tô dando desculpa pra mim. Eu justificando que eu tô achando que eu tô merecendo e tava só me prejudicando. E aí, eu falei, não, eu não vou ser, eu não sou essa. Eu preciso mudar isso na minha vida. E aí eu resolvi mudar. E resolvi melhorar minha alimentação, resolvi entrar com atividade física. E aí, eu acho que a gente tem que parar e pensar. Eu tô dando desculpa pra mim mesma? Eu tô postergando uma coisa que isso nunca vai acontecer. E por que não vai acontecer? Porque eu não quero que aconteça, né? O conforto é muito bom. Toda mudança ela gera um desconforto, não tem jeito. Na verdade, é que na vida ninguém sai ileso, né? O desconforto, sair da zona de conforto dói. Dói muito. Então, às vezes, a gente fica ali na zona de conforto e dando desculpa pra gente mesmo, pra gente evitar essa mudança, esse desconforto que não é fácil. Então, acho que a gente tem que sempre pensar assim, é isso mesmo? Eu já vi várias pessoas assim que estão vivas, que se entregaram. E já vi várias pessoas que estão indo, que estão em situações difíceis e estão lutando ainda. Então, eu acho que é isso. A gente tem que viver o agora, a gente tem que olhar pra dentro, ter uma autorreflexão. Eu tô dando desculpa, né? Vamos parar de dar desculpa, vamos tentar viver, ser protagonista da vida, vamos tentar em todas as situações isso é possível. Todas. E você, por estar, Isa, em situações que você lida com vidas o tempo inteiro, com várias situações diferentes, você deve repensar várias vezes sobre a sua vida. Todo dia é uma história, todo dia é uma superação. Às vezes chega alguém em uma situação pior e, por exemplo, você está no seu dia de desistir e ouvindo aquela pessoa talvez vire a sua chave. Exatamente. Eu acho que onde que eu trabalho, onde que eu sempre trabalhei, porque eu trabalhava no pronto-socorro e agora eu trabalho no CTI. Isso é uma escola pra mim, né? Certeza. Então, tem hora que você fala assim, quando você fala assim, não, eu tô tão cansado, mas pelo menos eu tô andando, né, gente? Pelo menos que, graças a Deus, eu ainda tô andando. E você começa a valorizar o que tem que ser valorizado, né? A gente sabe o que tem que ser valorizado quando a gente adoece. Às vezes as pessoas pensam, dá valor em alguma coisa, no dinheiro ou qualquer outra coisa, mas a gente sabe o valor, o que realmente importa quando a gente adoece, né? Que são as pessoas, o carinho, o amor que a gente tem pelas pessoas, a saúde, isso aí, isso que importa. Te faz correr atrás. Eu vi recentemente em um programa de empreendedorismo uma mulher que ela trabalha com a literatura. E quem que perguntou foi um jurado que perguntou por que
o interesse dela em livros. E ela falou que quando era ela mais nova, ela e as irmãs, elas passavam fome e elas utilizavam o livro, a leitura, para passar a fome. Ela se alimentava daquelas palavras para espantar a fome da mente. Olha, Hoje ela é uma grande empresária, fez do que ela passou uma situação, a sobrevivência, ela transformou em um objetivo de vida e ainda transformou a vida das pessoas que foi levar à educação. Ou seja, ela tinha uma situação difícil, ela poderia ter se entregado, ela foi vítima de uma realidade cruel, mas ela não se entregou, ela não decidiu ser vítima. E as exatamente. pessoas se negam a inspirar nisso. Por quê? Infelizmente, o mundo que nós vivemos, principalmente no nosso país, eles gostam de limitar as pessoas. Quanto menos souber, melhor para o sistema. E quando nós conhecemos uma pessoa como você, que quebra barreiras, que quer ir além, que eu posso, eu mostro, você normal. Não, eu posso, eu consigo, dá conta, eu faço. Sim, eu durmo pouco. Eu faço atividade física, alimentação, porque não chocolate não, isso é sabotagem. Aí as pessoas ficam, aham, tá, acredito sim. Faz nada, a casa dela deve estar cheia de empregada, o marido dela deve ser podre de rico, aí facilita para ela, as pessoas não querem enxergar que alguém realmente fez, construiu o caminho das pedras. E o seu livro, ele pode trazer essa realidade com a sua história somada ao que você deixou ali da sua trajetória. O seu objetivo é trazer esta clareza para as pessoas? O seu objetivo é virar a chave? É um público do seu livro, já dando spoiler, é para as mulheres, é para os homens, é para todos? Meu livro é para todos. É para quem passa por dificuldades, quem quer mudar, quem precisa de uma força para mudar. E minha intenção é trazer a reflexão para essa pessoa tentar olhar para si e falar: não, eu consigo, eu também posso. É, você falando anteriormente sobre a autora que você leu, eu falo que a gente tem uma régua de limites. Às vezes o que é problema para você não é problema para mim. E isso faz toda a diferença. Quando você passa uma situação difícil na vida, sua régua de problemas ela aumenta. Então, às vezes, uma xícara que estava aqui, que talvez é um problema para você, isso para mim não é problema. É a forma como a gente enxerga. Talvez eu enxergo o problema, um problema maior. E para você, uma coisinha desse tamanho já é um grande problema. Então, quando você vai passando algumas dificuldades na vida, você vai aumentando essa régua de limites. No meu livro eu mostro isso. Eu trago, além da minha autobiografia, eu também trago algumas outras histórias reais que eu presenciei. São muitas histórias, né? São muitas pessoas que nos inspiram, assim, no dia a dia, como elas levam. Mas eu trouxe algumas apenas para compor o meu livro e para mostrar às pessoas que são diversas situações diferentes e mesmo assim as pessoas tiveram o protagonismo da vida e fizeram a diferença no contexto que elas estavam. Em contextos assim bem difíceis, elas foram diferentes. Elas deixaram legado, foram inspiradoras, foram fortes e guerreiras. E aí eu trouxe no meu livro também sobre isso, para poder mostrar às pessoas. Então, meu livro é para todo mundo. É para todo mundo, porque eu acho que, como eu disse, ninguém sai da vida ileso. E o meu livro é para ajudar essas pessoas que têm mais dificuldade. Muito bom saber, porque também nessa sociedade que tende a direcionar os homens para trabalhar, 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 dar conta da família e ir com Deus, é só assim que eles enxergam. É bom a pessoa saber que pode sonhar, quebrar essas barreiras também, deles entenderem que está tudo bem ir atrás dos seus sonhos e que é uma rotina possível. Porque, gente, se uma super mãe dá conta de tudo isso, os meus amigos homens que estão me assistindo não vão conseguir. Eu já deixo um desafio para vocês, principalmente depois que lerem este livro. E você já pode nos dar algum spoiler do título ou é surpresa? Posso sim. Depois a produção, se quiser colocar a capa.
Produção? O livro vai chamar O Amanhã Não Espera. E acredito que no final do mês que vem ele vai estar pronto para lançamento. Está em processo de diagramação agora, mas demora um tempo com a editora. Só que pro lançamento mesmo, eu preciso ver minha escala de horários da faculdade que vai sair ainda, para eu poder A realidade. para eu ver quando que vai sobrar um tempinho para eu poder conseguir lançar. Enfim, ainda tem um processo ainda de tempo também que eu, que eu preciso ver quando que eu vou encaixar esse lançamento, assim. Mesmo ele ficando pronto, eu ainda não sei quando que eu vou conseguir fazer mesmo o lançamento. Mas eu tô muito feliz por eu ter conseguido escrever esse livro. Foi um projeto de férias, né? O que você faz nas férias? Atualmente eu adoro escrever. Eu descobri esse gosto. Graças a Deus. E eu estou feliz com esse lançamento, né? Com esse produto que eu consegui fazer, meio a uma dificuldade de vida, mas eu consegui mostrar às pessoas mesmo essa reflexão. Eu espero muito que as pessoas gostem e que que esse livro seja uma modificadinha de chave assim na vida delas, um start na vida delas para poder mudar a vida e enxergar melhor a própria vida. Tem alguma coisa, algo que você possa compartilhar, claro, do livro, do conteúdo que foi decisivo para você? Uau, eu nasci para isso. Tem alguma das histórias que mexeu com você a ponto de, meu Deus, isso vai transformar a vida dos leitores. Eles precisam deste alimento. Na verdade, além da minha, eu trago mais 4 histórias Sim. de outras 4 pessoas. Todas elas eu acho assim, nossa, isso será transformador. Eu sou, né, fui eu que escrevi, enfim, eu sou um pouco suspeita para poder falar. Mas eu acho que são histórias que eu acho que faz a gente pensar e refletir mesmo, e eu acho que faz assim uma diferença, fez a diferença na minha vida. E eu acho que tem tudo para fazer a diferença também na vida das pessoas, assim, pela como é impactante, como é, é difícil, foi difícil para eles e eles conseguiram. E mesmo que às vezes um final às vezes não foi tão feliz, Ah, mas conseguiram de alguma forma. E aí eu trouxe essas histórias assim, como uma forma também de motivação, de mostrar que é possível. ou seja, não vai ser sempre aquele conto de fadas. Vai Exatamente. ter uma realidade para que a pessoa não ter desculpa de Isso. a vida da Isabela foi fácil, mas olha desse próximo aqui. Eu não tenho. A minha vida é. Eu não sou. Não nasci em berço de ouro. Mas, graças a Deus, eu tive uma boa base dos meus pais, assim. Eu acho que fizeram toda a diferença. Eles me formaram gente, né? Primeira coisa. Eles me tornaram uma mulher forte e me fez uma pessoa séria e dedicada e me ensinou o que eu acho que é mais especial, assim, que é eu querer ir atrás do que eu quero, sem medo, ir atrás dos meus objetivos. Então, eu acho que eles não tinham uma herança melhor. Por isso que eu falo sobre a herança dos meus filhos, eu acho que eu não tinha uma herança melhor do que essa, porque eu não tinha a situação financeira ideal para eu começar a fazer medicina. Não, infelizmente, eu não tinha e não tenho ainda. Mas foi na insistência mesmo, talvez. Eu falo que às vezes eu sou até um pouco ignorante com o que eu quero. E eu vou pensando ali, daqui até eu poder conseguir. Todos os meus objetivos são assim. Quando eu quero, eu movo o mundo, como se diz, né? Para eu poder conseguir. E isso veio da base, né? Dos meus pais, assim. Eles me ensinaram isso. E, e eu acho que não tem coisa melhor, porque eu poderia, se eu tivesse todo um conforto, né? Talvez se eu não precisasse trabalhar, talvez eu não seria tão forte assim como eu sou. E eu acho que a dificuldade, ela faz a gente ser forte, né? A gente fica mais forte um pouquinho cada dia mais. E aí você vai falando, ó, eu passei por aquilo, não, eu aguento muito mais. Não é qualquer coisinha, qualquer chuva que vai me abalar, não. Qualquer vento que vai me deixar, me enfraquecer.
Então, eu acho que é isso. Eu acho que faz Uau! toda. E Isa, você ter essa nova profissão, esse novo caminho de escritora, você tem um frio na barriga? Você consegue ter uma noção do que te espera? Você ainda, vou esperar lançar o livro e ver como que eu vou direcionar tudo isso, virar um best-seller de repente. Meu Deus, está no Brasil todo e agora você almeja isso quando você para Isa, escritora, com este livro que será sucesso. O que passa na sua mente? Eu só quero. Eu não tenho noção, assim, do que me espera. Não tenho nenhuma noção. Eu só quero que seja positivo para as pessoas. Eu espero poder ajudar as pessoas de alguma forma com meu livro. É, Se isso eu alcançar, eu já estarei feliz. Então, se é uma best-seller, quem sabe, isso é tudo resultado de algo que foi positivo, né? Eu acho que todos esses grandes sucessos, assim, é sempre um resultado. Não é uma coisa que eu falo, nossa, eu vou ser. Não espero isso. Eu acho que eu nem sei lidar com isso. Quando as pessoas falam alguma coisa, eu não sei nem lidar com. Eu acho tão Olha, normal. escritora, porque aqui no Brasil, quando você se apresenta como escritora, já é vista diferente, É. já tem um ar de importância. Ela tem um livro lançado. Olha, Eu ainda não tenho essa. Nunca vivi, é o meu primeiro livro, então ainda não sei ainda como é que eu vou lidar. Eu tenho um intuito com ele, né? Que é poder ajudar as pessoas. E eu acho que o que, que vier com ele de positivo será muito bem-vindo, que será um resultado que ficou bom. este livro, Isa, ele é para pessoas. Vamos deixar aqui as pessoas pensarem, refletirem, coloquem em palavras. Este livro é para você que Que passa por dificuldade, que sente dor, tá num momento de dor, de luto. Para você que quer uma mudança. E você que precisa de ser protagonista da própria vida. E este livro, vamos dizer que não seria para uma pessoa que quer ficar no lugar de vítima, que não aceita Absolutamente não. ajuda. Absolutamente não. Eu não gosto da coitadolândia. Pessoas que estão na coitadolândia, que gostam de coitadolândia, por favor, esse livro não é para você. São as pessoas que elas são mesmo, que gostam de tomar as rédeas da própria vida e ter. Esse livro é para encorajar essas pessoas a conseguir isso. Isso é muito bom deixar claro, porque as pessoas têm que entender que por trás daquele livro houve uma história. Não é tem os contos de fadas, se você quiser ler, mas nós estamos falando da realidade da Isa, de mais 4 pessoas, para que você possa ressignificar a sua história. E isso é muito interessante. Tem um livro, você falando, você me lembrou, não sei se já leu O Milagre da Manhã. Já. Você falando, eu fui lembrando dele, porque a história dele, ele transformou em livro, em uma rotina, no caso, para a manhã específica do nicho dele, e virou um best-seller, simplesmente pelo caos que ele passou e ressignificou. E É hoje é um exatamente isso. sucesso. E você lembra muito a linha de raciocínio dele. Por isso que eu perguntei, você está preparada, Isa, para o que vai acontecer? Eu acho que eu ficaria muito agradecida só se eu conseguir essa reflexão na vida das pessoas. Se eu conseguir isso, eu conseguir ajudar alguém, eu acho que já valeu. Toda a minha intenção, todo o meu esforço, toda a minha escrita, eu acho que já valeu. Eu quero poder ajudar as pessoas a sair desse contexto de vítima, ajudar as pessoas a sair desse contexto de desculpas, a sair e tomar o protagonismo da própria vida e valorizar, viver o hoje. Quero mostrar às pessoas isso, que a gente precisa viver o hoje com intensidade. E se eu conseguir trazer isso, já valeu. Como que você faz, Isabela, para conseguir um exemplo? Vou viver um novo, vou ter uma nova caminhada. Como que vem esse start na sua mente de se preparar para outras possibilidades somada a tudo que você já tem?
Nem sei te falar. Estou tentando arrancar dela todos os ingredientes, viu? Vocês observem. Porque eu vou vivendo e eu falo assim, por exemplo, a ideia do livro foi tantas pessoas perguntando, né? Como? Eu falei, uai, gente, eu sou tão normal, eu estou igual a todo mundo. E aí eu falei, vou mostrar às pessoas, né? Começou a nascer dessa ideia, vou mostrar e não nunca parei pra pensar, nossa, eu vou escrever um livro. Não, eu fui escrevendo, só que eu só consegui escrever nas férias, é óbvio. Mas eu tinha um grupo, eu tinha no WhatsApp um lugar comigo, né? Que às vezes, na época, no meio do semestre, vinha uma reflexão e eu mandava lá pra mim mesma, pra quando eu tivesse o tempo de ler, eu lembrar daquilo. E aí, a ideia antes foi só de vou escrever, uma forma de um prazer que eu tava tendo em escrever. E aí, quando eu vi que o negócio já tava bem intenso, eu falei, não, eu escrevi um livro. Aí eu falei, não, agora eu vou finalizar. Só que eu já tô com a ideia de escrever um segundo volume. Nem sei, nem lancei esse, mas já tô com a ideia de escrever um segundo volume. Volume, sim. Porque esse eu falo, esse finalizei já, né? E eu ainda não formei, né? Eu ainda tô estudando. E o meu segundo volume eu quero mostrar eu formada. Eu consegui toda essa logística, né? Então, eu quero mostrar lá na frente, após toda essa loucura, eu consegui. Então, é, terá um segundo volume, se Deus quiser. Vai ter, vai conseguir. São 16 anos de enfermagem, É. 6 anos de medicina, uma rotina que você dá conta, filhos, marido, família longe. Com certeza você está ansiosa para chegar aí, meu Deus, parar e pensar, olha tudo que eu construí. Mas, Isa, é muito interessante quando nós trazemos essas pessoas, porque no nosso país, infelizmente, não se tem tanta essa realidade de uma pessoa conseguir ser feliz com o que tem. Nós estamos. As pessoas têm tendência a julgar, por exemplo, nas redes sociais. Ah, é uma família margarina. Ah, ela só posta o que é perfeito. Ah, para ela só mostra o que é fácil, mas por trás você não sabe os bastidores. Tem alguma situação que já te desafiou tanto que você chegou a precisar paralisar? Teve uma situação que talvez tenha feito você repensar os seus sonhos? Você já vivenciou isso? Não, acho que não. Eu acho que a forma como a gente olha, enxerga a vida faz a diferença, né? Eu acho que eu consegui caminhar, eu consegui respirar sem aparelhos, coisas que o meu serviço me ajuda a enxergar muito bem. Eu já acho incrível. Então, às vezes, eu não vejo, que fulano tem um carro. Isso pra mim não faz diferença nenhuma. Eu não dou valor a bens materiais. Nunca dei, graças a Deus. E o que me faz diferença, o que importa pra mim são as pessoas, os relacionamentos que eu conquisto, os amigos, a família, eh, o relacionamento em si, porque me traz aprendizado, os pacientes que me ensinam diariamente. E eu valorizo isso. Eu acho que é tudo a forma como você enxerga. O que é importante pra você? Ter um carro é importante pra você? Ok, é legal, né, ter um carro, a gente também não pode isso ajuda no transporte, facilita na rotina da vida, mas se for um carro andando bem sem dar problema já tá suficiente, bom. Eu não preciso de ter um carrão, isso pra mim não muda nada. Pra mim isso eu nunca dei valor a essas coisas. Eu acho que é tudo da forma como a gente enxerga, né. Aí a gente vê no Instagram: "Ó, fulano tá postando aquilo que cabe a ele postar", né, ele não quer mostrar toda a dificuldade da vida dele, ele não quer enfim, aquilo é um retrato, não é a realidade. E eu acho que a gente tem que enxergar isso, entender isso que a vida são feitos de momentos, né. Com certeza, pelo que você tem relatado, ter este contato com pacientes, a sua rotina na enfermagem te fez não dar importância para aquelas coisas que podem te parar. Eu diria que ouvindo você, aprendendo com você, aproximar mais das pessoas de uma realidade que talvez vocês desconheçam, podem mudar a sua mentalidade.
visitar alguns lugares, se aproximar de pessoas que precisam. Acredito que servir definitivamente, porque neste mundo, se nós não viermos para servir, afinal, para que nós estamos? Exatamente. Qual que Exa é o propósito? É enriquecer, ter a família margarina, envelhecer e acabou? Por isso eu valorizo muito as pessoas. Eu acho que há muitos anos, antes de eu começar a fazer a enfermagem, o meu lema de vida já era esse. Eu sentia que não a vida vale a pena quando você ajuda alguém. Então eu participei na igreja, quando eu era adolescente, em vários desses de vestir de palhaço, grupo de oração infantil, eu era a tia da adolescente, né? É, enfim, é, desde aquela época da minha adolescência, eu, eu enxerguei que me fazia bem eu servir alguém. E quando eu vi no hospital que servir alguém que precisa mais, porque na verdade, quando a gente está no hospital, a gente está na nossa maior vulnerabilidade enquanto pessoa, né? Seja por dor, seja por emocionalmente abalado. A gente se abala de alguma forma no hospital. E aí, quando eu vi aquelas pessoas cuidando, sorrindo e cuidando dos pacientes que estavam vulneráveis de forma alegre, de forma feliz. Eu falei, gente, que loucura isso! Que loucura, isso fez total sentido na minha vida. É isso aí. Eu não sabia que a enfermagem era muito mais complexa do que isso. Mas enfim, aquele retrato que eu tive aquele dia, pra mim, me trouxe, assim, é isso. Foi aí que eu bati o martelo, falei, é isso aí. Enfim, E como que você definiria em uma palavra ou uma frase toda essa construção da sua vida? resiliência. Eu acho que a gente tem que ser resiliente e, e desenvolver a resiliência, né? Eu acho que isso faz a diferença, assim, pra eu conseguir ser isso aí. E como você definiria a sua base, a sua força, de onde você tira a sua energia diária para conseguir bancar todas as decisões que você precisa durante as suas 24 horas de todos os dias? O meu propósito ele tem que ser muito claro na minha cabeça. É, acaba que a gente vai acostumando. Por exemplo, eu faço 36 horas toda semana. Às vezes mais do que uma vez. Às vezes eu faço 48 horas. Mas o meu propósito, o que eu quero, onde eu quero chegar, ele é muito claro na minha cabeça. Então, tudo que tem tempo pra acabar, um dia acaba. E quando eu tô muito cansada, aí eu penso, calma, fica calma, vai acabar um dia. É, faltam 2 anos agora, faltam 2 anos, né? Quase 2 anos, menos do que 2 anos. Então, eu acho que a gente tem que ter a mentalidade, assim, focar mesmo e sempre trazer o porquê que você está fazendo aquilo. As coisas têm que ter significado, né? Por que que eu trabalho? Eu trabalho é só pelo dinheiro? Se for só pelo dinheiro, então é pelo dinheiro. Eu preciso trabalhar por causa do dinheiro. Eu trabalho porque eu gosto daquilo, eu trabalho. Enfim, as coisas têm que trazer um sentido para você, tem que fazer sentido. Eu estudo porque eu gosto de aprender. Com a medicina, eu achei uma coisa incrível que depois de velha eu achei sensacional estudar depois de velha, tá? Idosa, gente, percebe-se. Não, mas eu não sou idosa, mas eu não tenho a idade dos meus colegas, a maioria deles, né, de 20 e poucos anos, assim. E eu acho incrível porque as coisas têm um outro valor, né? E a gente estuda não porque eu vou fazer uma prova, né? Você também estuda para a prova, mas não Claro. é só por causa disso. Você consegue enxergar com a maturidade da importância daquilo e consegue te trazer um prazer. Eu desenvolvi um prazer absurdo em estudar. Todos os dias eu estudo alguma coisa. Estudo assim, às vezes eu leio, não só voltado para medicina, né? Não é só coisa da área da saúde.
Mas do que eu gosto, por exemplo. Então, todos os dias, ou eu escuto alguma coisa, ou eu vejo alguma coisa, ou eu leio alguma coisa, porque eu não tenho prazer, por exemplo, de assistir televisão. Só filme. E eu não assisto filme direto, enfim. Então, eu, mesmo nas férias, às vezes eu tô viajando e aí eu vou ler alguma coisa. Aí meu marido fala: "Não, você não para". Não é porque me faz bem. Eu gosto daquilo, eu aprendi isso e eu acho que eu aprendi isso com a medicina. Engraçado isso, porque eu aprendi a ter prazer. Tenho um prazer em aprender, assim. Tem hora que eu estudo e falo assim: "Nossa, gente, como é que eu não sabia disso? Olha que legal". Me dá prazer. Não é uma obesidade mental, porque as pessoas tendem a captar a informação, receber, 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 e não apreciá-la e a produzi-la. É raro pessoas que fazem isso, tanto que você é escritora, não é à toa que você aprecia os momentos vividos e coloca no papel. E é uma técnica muito boa para quem sente que a mente está cheia, lotada, escrever, colocar fluir. Quem sabe a história que não se pode sair dali, igual com a Isabela. Exatamente. Eu falo para pessoas assim, tem várias pessoas que têm umas histórias incríveis. E aí eu falo assim: "Você já pensou em escrever?" Aí a pessoa fala: "Não, não tem tempo pra isso". Eu falei: "Olha, que talvez tenha e talvez te faça muito bem". Porque às vezes a gente fica dando desculpa assim: "Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo". Será se não tem tempo mesmo? Será se não é você não tá dando desculpa pra você, pra poder, evitar um desconforto ou um cansaço a mais ou sei lá, porque no início pode ser um cansaço, né, pode ser mais uma coisa. Mas depois as coisas se tornam, assim, num prazer que você um método de relaxamento. Comigo foi assim, Faz parte da sua eu vida. escrever era pra mim meu momento de relaxar. E faz bem para a mente um ambiente onde estamos com a tecnologia, é só digital, digital, rolar o dedo no Instagram, ver a vida das pessoas. Você não pensa mais, você não para raciocinar. Por isso que muitas pessoas, ao ver, ao descobrir a sua vida, possam pensar, não é possível. Mas quando você vai ver o comportamento da pessoa, acorda, já põe a mão no celular, já vai olhar o Instagram, a notificação, aí abre o TikTok, aí depois abre, não, aí é tal de Kawaii, e shorts do YouTube, e quando foi, passou. Não aproveitou, não tomou um café com a família, não brincou com os filhos estão lá na tela, o esposo está corrido para ir para o trabalho, tem que cuidar das responsabilidades, e acabou. Aí a pessoa Exatamente. vira e fala: Nossa, foi corrido. Meu Deus, não dei conta, tá difícil. São as desculpas que são aceitas pela sociedade, né, e a pessoa acredita isso, acredita fielmente Faz Começa a viver, vira uma vida. vira, você vai dando desculpa pra você acredita naquilo, que aquilo é verdade. Quando eu comecei a fazer atividade física, nessa correria, eu falava assim: "Ah, não, não é possível fazer atividade física nessa estudando, trabalhando, 2 filhos, não tem como". Aí todo mundo falava: "Ah, tem que fazer". Não, mas não é possível. Eu estava dando desculpa pra mim mesma. E aí um dia eu falei assim: "Gente, eu não quero ser sedentária. Não é isso que eu falo com os meus pacientes uma coisa, como é que eu tô fazendo outra? Onde que eu vou como é que eu vou mudar isso?". Vou falar com você que é bem difícil, tá? Eu imagino. Mas aí, analisando a minha vida, eu falei: "Não, eu preciso mudar, assim, eu não quero ser sedentária e eu não quero, ser aquela médica que fala e faz totalmente diferente, então eu preciso mudar". E aí eu coloquei a corrida, eu falei: "Vou encontrar um momento na minha vida", e eu coloquei a corrida nos meus sábados de manhã. É tipo um momento sagrado para eu poder correr, são os meus sábados de manhã. É Seu como se fosse momento. um uma terapia que eu Sim. tivesse compromisso, é meu momento, é comigo mesmo, aquele momento é meu, e me fez um bem, assim, mental, um bem, físico, em todos os sentidos. Foi essa prática que eu encontrei que me fez muito bem, né, que foi bom pra mim, que tem cada um gosta de uma coisa, e a corrida eu encontrei isso com a corrida que foi, assim, um diferencial na minha vida. E muitas pessoas às vezes criticam falando que a corrida se tornou uma modinha, que fato é que muitas pessoas estão se dedicando a esse esporte. No domingo, na Lagoa da Pampulha, você vê diversas pessoas
conhecidos, em família, entre amigos. Só que é comprovado que ajuda a reduzir a ansiedade, contribui para a melhoria da depressão, te ajuda a ter criatividade. Para quem quer ser escritor, se descobrir, a corrida é fundamental, ela ajuda bastante neste início. E não é algo que você está colocando para te atrapalhar, muito ao contrário. As pessoas tendem a enxergar que se você está colocando algo na sua vida, vai te atrapalhar. Só que elas não raciocinam que se não tiver aquilo, vai estar estagnada no mesmo lugar, não vai conseguir ir para onde queria, porque ela não colocou mais aquele pilar na vida. As pessoas precisam quebrar esse paradigma. A corrida, ela veio de encontro à minha vida. Vou te explicar por quê. A corrida, quando você começa a correr, pouco tempo depois seu corpo está exausto e você vai pensar: para, não aguento mais. O seu corpo te pede para parar, porque você está em exaustão. E é aí que mentalmente você precisa ser ativo nas suas ideias. Seu mental precisa ativar e falar assim: não, você consegue. Vai mais um pouco que você consegue. A corrida, ela te causa isso. E a minha vida é igual. A minha vida também é assim. Por muitas vezes, fisiologicamente, porque eu durmo pouco, eu penso: para. Nossa, você tá cansada. Para. E aí é onde o meu mental ele faz a diferença. E aí é onde eu preciso ser forte e onde eu preciso falar: não, você aguenta. É a mesma questão de formas diferentes, mas é a mesma logística, assim, a mesma. É a corrida e a minha vida. No seu livro, já que vai contar a sua história também, nós podemos esperar este incentivo de traçar novos objetivos, trazer novas metas, ter insights que façam a pessoa se movimentar e trazer aquele novo que ela resiste em enfrentar para sair da famosa zona de conforto. Exatamente. Eu conto a minha história, as minhas mudanças, Boa! e eu mostro, assim, como eu fui naquela época e que é possível, quem está precisando mudar, ser também. É, a dificuldade que eu tive, que eu tenho, né? E que é possível. Tudo é a forma como a gente pensa, como a gente leva, como a gente acredita. A nossa crença, ela tem que ser maior do que o nosso medo. Medo todo mundo tem, mas você precisa acreditar e a sua crença, ela tem que ser maior do que o seu medo. Isso faz toda a diferença. Eu acho que é isso, eu acredito. E eu acredito, independente do meu medo, de como será, eu acredito, a minha crença ela é maior. Eu acredito que vai dar certo. Como? Eu vou descobrindo. Eu vou fazendo Você aqui. vai fazendo os próprios experimentos. Mas eu acredito. E aí você tem a força de vontade e pronto, é isso aí. É uma receita de bolo alcançável que É, você deixou para nós. mais ou menos, né? Ixi. Não tem bem uma receita de bolo, porque fica aberto a cada um, do que cada um tá vivendo naquele momento, né? Tem pessoas que estão vivendo momentos de doença, momentos de mudança, de transição, são momentos diferentes. Então eu não trago uma receita de bolo assim para isso. Eu trago uma reflexão para a pessoa. Vai, você consegue, independente de como, e por isso que eu trouxe histórias diferentes para mostrar que existem, mesmo em situações diferentes, a gente consegue. É, eu vejo que várias pessoas, assim, têm umas histórias incríveis e elas não se valorizam, né? Elas não conseguem olhar para si. Quando a gente alcança algo legal, você esquece de olhar para o seu passado e fala assim, gente, eu fui tão forte com isso, né? Eu falo que, por exemplo, toda mãe tem uma fortaleza absurda e ela não sabe que ela tem. Quando o filho nasce, a gente fica num momento de exaustão absurdo, de cansaço físico, de um sono e. Então, nasce ali uma leoa. Junto com a criança, nasce uma leoa. E a mãe não consegue enxergar, as mães não conseguem enxergar que elas são absurdamente fortes, né? A gente passou por aquilo e ok. E não consegue enxergar a fortaleza que a gente tem. E, e aí eu trouxe isso. Eu trago isso no meu livro, tentando mostrar para as pessoas que as pessoas elas são mais fortes do que elas acreditam que elas são. E que elas conseguem.
Se você estivesse perante a Isabela hoje, você de frente para si mesma, o que você diria? Força. Continua forte que tá dando certo. Vai, acredita que vai dar certo. Uau, certíssima, um incentivo, não abdicar, não desmerecer a sua história, mas sim valorizá-la e incentivá-la a continuar. Isso, Que é o que as pessoas têm que parar e pensar, avaliar, porque elas muitas vezes elas não param para refletir no passado, no quanto elas cresceram. Houve aquela dor? Houve. Mas como que superou? Como que passou por cima? Muitas vezes as pessoas não param para apreciar, olha, eu consegui. exatamente. Ninguém exatamente sabe como é que é a minha rotina, nem mesmo o meu marido. Porque você tem uma noção que é, mas viver e estar, por exemplo, por muitas vezes eu estudei o dia inteiro, nem fiquei em aula, em ambulatório o dia inteiro, saí exausta já, e fui pro plantão. E chegar no plantão, ter um plantão caótico, de não parar e sair do plantão e falar assim: eu não aguento mais. Chega, acabou. E mesmo as pessoas e eu ter que sair de lá e voltar pra faculdade, pra aula e pra ambulatório e tá. E as pessoas não sabem exatamente como é o meu trabalho mental. Mesmo que as pessoas imaginam o cansaço, o, a exaustão física, as pessoas não sabem exatamente como é que é. E aí é onde que eu preciso sempre estar refletindo. Eu penso muito. Algumas pessoas falam que eu penso demais. Então eu gosto. Esses pensamentos são para autorreflexão mesmo. É onde que eu me volto e falo: você consegue, você é forte. Eu sempre falo: não, você é forte. Calma, que você é forte, você consegue. Você já passou por situações mais difíceis. Então isso pra você é só mais 12 horas. E só mais 12 horas. Calma, que vai dar certo, tá dando certo. Cada dia eu penso amanhã como é que eu vou fazer amanhã e depois de amanhã e assim vai dando certo. E eu vou conquistando as coisas e tem passado. Eu achei que não seria possível nem estudar, eu já tô no nono período, então. Quase formando. Então tá ótimo, eu já estou. Nó, eu já tô no positivo. Isa, com todo esse conteúdo que você nos trouxe, nós podemos te acompanhar pelas redes sociais para quando finalmente for lançar os livros para todas as pessoas estarem disponíveis para que elas possam acessar. Deixe as suas redes sociais, a produção vai deixar lá anotado também, para que as pessoas possam acompanhá-la, mas fale também para que as pessoas possam te seguir. Podem me seguir. Meu Instagram é @IsabelaRabelo. Digamos que eu não sou uma blogueira profissional, mas Ainda! eu mostro minha vida real, assim. Por vezes, quando eu tenho dificuldade de gravar diariamente, porque às vezes a rotina é muito me suga e eu acabo esquecendo de mostrar para as pessoas, mas quando eu mostro a minha vida real mesmo. Então eu não sei nem tecnologicamente muita coisa, muito filtro, muita coisa, eu não entendo. Mas, por favor, quem quiser ver, será apenas a vida real de uma louca aí, talvez, que tem várias atribulações, vários afazeres, mas tá dando certo. Tem um meme, um post que fala: eu consigo sim, vai dar certo, eu sou louca. Tipo isso. Ou seja, não adianta querer me derrubar, a Ai. minha loucura não vai permitir. Eu falo que às vezes, eu não sei se eu sou louca ou se eu sou ignorante demais. Porque às vezes minha ignorância vai, não tem como dar certo. Não, eu sou ignorante, vai Você dar é certo. persistente e confiante, coisa que as Exatamente. pessoas infelizmente não têm e muitas vezes desistem por não ter coragem de bancar aquela decisão e sonhos vão-se embora, tentativas que poderiam dar certo não acontecem e fica naquela mediocridade, estagnação, não consegue ir para o futuro que deseja, aí vem a frustração, ansiedade, pânico de estar no lugar que não queria. Por isso vocês têm que assistir este episódio na íntegra e ler o livro, para que vocês possam ter essa transformação completa. Eu espero muito que vocês gostem do livro. Muito que o intuito é de ajudar.
é o Eu não intuito de tenho trazer dúvidas. é, reflexões e algo positivo mesmo, assim, que isso traga mudanças internas no que precisa, né? Às vezes precisa coisa pouca, às vezes precisa grandes coisas. E seja na sua necessidade que esse livro te ajude no seu, na sua limitação, na sua dificuldade. É isso. Isa, antes de finalizarmos, você gostaria de deixar uma frase, algum aprendizado, algo que poderia impactar, fazer as pessoas continuarem refletindo até elas terem em mãos o seu livro? Eu acho que a gente tem que pensar assim, viver. Eu quero. Se você colocar na mente, eu preciso viver o hoje. Eu acho que é isso. Faz toda uma diferença de como você leva, de suas preocupações. Ansiedade, eu acho que tá isso. Você fica sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu, né? A ansiedade, ela. Você nem sabe se vai acontecer, como vai acontecer, então não precisa sofrer por isso. Fica tranquilo, as coisas vão acontecer. E a espera, tem um caso no meu livro que eu trago sobre a espera também. Às vezes, às vezes é uma espera ativa, porque não depende de você. O que depende de você, ótimo, faça. Agora, quando não depende de você, espera, tranquila, que também as coisas vão se encaixar de alguma forma. A gente não precisa sofrer por ansiedade por isso, porque de alguma forma vai acontecer, as coisas vão, a poeira vai abaixar se for um problema, tudo vai acontecer de alguma forma, da melhor forma. Uau! Hoje eu aprendi neste episódio com certeza que a vida é boa, que nós podemos realmente viver, que conseguimos ser felizes e principalmente ser resiliente com a nossa história. Eu tirei esse grande aprendizado, você valorizar a história que você tem e que está tudo bem você ter dificuldades desde que você saiba como tratá-las. Não é porque a sua vida é difícil que ela tem que ser horrível. Eu acredito, eu levo isso na minha mente, que eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ser feliz. Em qualquer lugar que eu estiver, eu nasci para ser feliz. Então, eu não sou de reclamar no meu serviço, pelo contrário. Eu tento levar leveza aos meus pacientes e também aos meus colegas. Na minha faculdade, a mesma coisa. Na minha casa, porque eu nasci para ser feliz. Então, às vezes, eu sou até um pouco boba, assim, no serviço, eu sou a de fazer piada. Quem tem sobre temperamentos, eu sou sanguínea. Enfim, daí já tira um tanto de entendimentos, né? Que eu sou sanguínea, ou seja, eu gosto muito de brincar, assim, de levar a vida mais leve mesmo. Então, como eu penso sempre, todos os meus dias eu acordo e penso, eu nasci para ser feliz. Então eu sou feliz no agora. Eu não nasci para ser feliz amanhã. Eu não deixo para eu ser feliz amanhã, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu falei com minha mãe assim nessas férias. Eu falei: "Mãe, eu tô querendo pular de paraquedas". Aí minha mãe: "Meu Deus do céu!" Agora endoidou. Eu falei: "Não, mãe, é porque eu quero ter as experiências assim, e eu nasci para ser feliz. Eu não nasci amanhã Isabela é doida. Amanhã aconteceu alguma coisa, Isabela morreu. O que aconteceu? Isabela foi feliz. Ela viveu tudo que ela queria, ela foi feliz. Então, a gente, até o momento, a única certeza que eu tenho é que eu tenho essa vida. Eu não sei se eu vou ter outra. Minha certeza é que eu tenho essa, né? Não tô querendo falar sobre religião, mas a certeza é que eu tenho essa vida. Então, eu preciso valorizar ela. Então, por enquanto, eu não tenho certeza que eu vou ter outras, é essa que eu tenho que viver. Valorize a vida que você tem. Exatamente. Uau, é um fechamento de ouro, definitivamente. Isa, é uma experiência, é uma transformação que você traz, é uma ressignificação na vida de quem te escuta. Não tenha dúvidas disso. E eu tenho certeza que o seu livro vai trazer essa transformação para quem obtê-los. E vai ser sucesso, eu não tenho dúvidas. Eu queria te agradecer muito
por este episódio. Queria te agradecer por estar conosco, compartilhar esse outro lado da vida que muitos desconhecem ou insistem em não ver. E eu espero de verdade que você volte para compartilhar mais ainda, que agora você compartilhou antes do lançamento. Isso. Nós temos que compartilhar agora depois do lançamento, durante e depois, com todo o sucesso. Não tenha dúvidas. Vamos ver como será isso, né? Que eu ainda não sei como é que é. Vai ser incrível! Não vai ser incrível, galera? Vai ser incrível, pode ter certeza. Eu espero de verdade que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo rico que reflete, traz impacto e transformação. É uma inspiração a sua história. Muito obrigada, Duda. Eu espero, assim, que a minha história, ela... Todo mundo fala assim, nossa, você é inspiração. Eu não me vejo como inspiração, eu acho que inspiração é algo grandioso, assim, muito grande. E eu sou igual a todo mundo mesmo, mas eu espero que a minha história motive quem tem, quem quer mudar de vida, quem quer fazer algo por si e não tem coragem, ou tem muito medo, ou talvez coloque suas desculpas, né? E acreditam nas suas desculpas. Meu intuito é só ajudar essas pessoas a. Vai, acredita. Acredita que você consegue, acredita que você dá conta, porque a gente dá. A gente dá conta. Basta a gente querer, né? Quando a gente quer, a gente consegue. E meu intuito é esse: mostrar hoje minha rotina. Todo mundo consegue quando quer. E com o livro também eu acho que trazer coisas positivas aí. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostei muito, minha primeira experiência de Ai, que muitas. bom! Isso mesmo! Primeira de De muitas. muitas. Prazer foi nosso e, claro, o prazer de ter vocês conosco assistindo o 13º episódio do Comunicast. Não esquece de curtir, compartilhar com as pessoas que precisam ouvir e deixar o seu comentário sobre o assunto e para a Isabela e segui-la nas redes sociais para acompanhar o lançamento do livro. Obrigada, ouvintes, e até a próxima.